Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo desse livro, Espiritismo e Protestantismo, que foi uma compilação de uma discussão havida através da imprensa em 1908, 9, entre Caimbar Schutel, nosso patrono, e o professor Faustino Ribeiro Júnior. Caimbar, obviamente espírita, e professor Faustino, protestante. Então hoje vamos ao capítulo 10, 10º. Vamos ver o que diz aqui o professor Faustino. Diz ele: nascer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei espírita. Esta lei encerra o princípio do aperfeiçoamento moral indefinido do homem no tempo e no espaço. Não é essa, porém, a verdade em relação ao espírito das Escrituras, diz o professor Faustino, essa é a opinião dele. A verdade é que a salvação dos pecadores, totalmente de graça, opera-se pelos bons ofícios de Jesus Cristo. Bom, desculpe aqui, ele já deu uma mancada feia. A salvação dos pecadores totalmente de graça? Aonde? Universo de graça? Quer dizer, eu faço bobagem, sou um político corrupto, dou um prejuízo danado, basta eu falar com Cristo, estou resolvido meus problemas? Todo o prejuízo que eu causei fica de graça? Pô, para um pouquinho, gente. Não tem nada a ver com a realidade. Ou eu estou falando abobrinha aqui? Abra uma ONG com o nome de Jesus, está tudo certo. É, está certo. E abre aspas, diz ele: por cuja graça sois salvos, porque pela graça é que sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, porque é um dom de Deus. Não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Éfesos, capítulo 2, versículos 5, 8 e 9. Ele diz mais: porque o Filho do Homem veio a salvar o que estava perdido. Veio a salvar. Mostrou o caminho a ser seguido. Mas nós, acostumados na boa vida, tranquilo, chinelão no pé, não queremos arregaçar as mangas e transpirar. Queremos que tudo caia de graça. Por isso é que nós vemos até hoje essas coisas horrorosas acontecendo. Mortes aí assintosas, assassinatos aí, porque não se dá valor nenhum à vida. Não se enxerga um palmo além do nariz. Estamos essencialmente presos à matéria. Matéria, matéria e matéria. Sensações e não sentimentos. E é o que o Cristo veio trazer. Abafem as sensações, brotem os sentimentos. Faz 2000 anos. Será que a espiritualidade vai continuar tendo paciência conosco? Até quando? Até quando? Vamos lá. Encontramos mais a confirmação, diz o professor Faustino, desse princípio no Evangelho de João, na primeira carta aos Coríntios, nos Atos dos Apóstolos, etc, etc. Para o Espiritismo, Jesus foi um revelador, um iluminado sem natureza humana, uma aparição com corpo fluídico. Não é verdade. O Espiritismo não afirma isso de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Ao contrário. Jesus foi um revelador, um iluminado, mas com natureza humana. Ele nasceu do ventre de Maria. Ele não caiu de paraquedas aqui, sem uma origem. Nasceu no ventre de Maria. Um corpo fluídico, um corpo material essencialmente elevado, muito diferente do nosso, porque nós somos grosseiros, precisamos da alimentação grosseira. Cristo já não precisava mais disso, se alimentava das energias superiores. Como um dia nós não precisaremos. Quando, não sei, mas um dia não precisaremos. Mas não é o que ele afirma aqui. Continua o professor Faustino.
nega-lhe a qualidade de filho unigênito de Deus. Como filho unigênito de Deus? Ele é o nosso irmão mais velho. Deus, entidade suprema, causa primária de tudo no universo. Cristo é um irmão mais velho, nasceu muito antes de nós, evoluiu, como nós um dia evoluiremos. Mas não o filho unigênito, único, e ponto final. Não é verdade. Então isto não está correto. Ele afirma que isto é verdade. Não é. Porque assim amou Deus ao mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha uma vida eterna. Basta simplesmente eu acreditar em Jesus e continuar sendo um político corrupto, continuar roubando as pessoas, passando a perna nas pessoas, prejudicando as pessoas, que eu vou estar livre das minhas consequências? Não, não. Cristo foi claro: amem a Deus e o próximo como a si mesmo. Não basta acreditar que está tudo resolvido. Não está. E é o que ele afirma aqui. Confirmação ainda, diz ele que em João, na carta aos Hebreus, etc., o qual, tendo a natureza de Deus, não julgou que fosse nele uma usurpação o ser igual a Deus, mas ele se aniquilou a si mesmo, tomando a natureza de servo, fazendo-se semelhante aos homens e sendo reconhecido na condição como homem. Eu não sei, mas diz ele que isso é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Então veja, eu preciso confirmar, não tenho certeza do que está escrito aqui, mas diz aqui, está escrito aqui: o qual, tendo a natureza de Deus, não julgou que fosse nele uma usurpação o ser igual a Deus, mas ele se aniquilou, tomando a natureza de servo. Como? Tendo a natureza de Deus, todos nós temos. Não julgou que fosse nele uma usurpação ser igual a Deus. Aqui pesa um pouco, gente. Ser igual a Deus. Deus, Espírito e matéria, que são os pilares do universo. Um dia chegaremos a Deus, mas seremos Deus? Não. Nunca. Partimos dele, chegaremos até ele, mas não seremos Deus. Porque Deus é único, Deus é Espírito e matéria. Agora, qual é a concepção de Deus real para nós entendermos? Um homem, uma mulher super poderosa? Não, não é nada disso. Nem porque Jesus nunca falou que era Deus, ele falou o Pai, sempre falava do Pai, né? Meu Pai... Mas isso eu tenho visto, eu conversei com alguns da área protestante aí, e eles se voltam muito para o Antigo. Eles voltam para o Antigo e trazem essa informação para cá. Eu falei para ele um dia, discutindo comigo, eu falei: cara, o que Jesus disse lá no amar a Deus e o próximo? Mas ele falou, eu falei mais uma coisinha para ele, ia lá tem um pedacinho que ele falava: aí está contigo todas as leis e os profetas. Olha, eu falei, ele fez uma divisão entre o Antigo e o Novo. Exatamente. O Torá está lá, tranquilo, mas ele não condenou o Torá, mas também, né, não precisava do Torá para mudar. Não precisa. A partir dele não precisa mais. Mas aí ele voltava sempre com uma... Ele é tão agarrado a isso que ele falava: não, mas basta acreditar em Jesus. Eu falei: olha, ele nunca falou que acreditasse nele estava salvo. Não, de jeito Aí ele falou: mas lá quando os dois ladrões estavam lá, ele falou: basta acreditar. Eu falei: olha, eu não sei, é verdade, essa aí eu não sei, essa história que não há, que basta acreditar. Tem que trabalhar, buscar, corrigir. Eu falei assim: se Jesus não falasse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele estava falando do caminho. Não estava falando um dia. Exatamente. Eu estou seguindo o caminho. Um dia pode ser que eu seja o espelho do caminho, mas isso aí vai demorar muitos e muitos. Quer dizer, não basta simplesmente: eu adoro Jesus, pronto, estou resolvido o meu problema. Seria muito fácil, né? Seria muito simples. Eu acho que é pensar muito infantilmente.
Pois é, um espírito de uma magnitude como Cristo vir até aqui nos ensinar o que fazer, exemplificou. E nós estamos falando que basta acreditar nele e que está tudo certo. E os exemplos? E os exemplos, que é o mais importante. Nós não precisamos fazer. Fácil, né, Pedro? Uma das reuniões da doutora Marlene, aqui no centro, ela se referiu naquela reunião que o plano espiritual teve em 69, Sim. para decidir o futuro da Terra. Isso. Então, para mim, ficou claro o seguinte, que Cristo, desde aquela época, eu tinha uma impressão também que Cristo, depois de Deus, ele mandava no mundo todo. Ele é o nosso governador do planeta. Então, mas aí caiu aquela impressão que eu tinha, porque ela deixou claro que os governadores do sistema da nossa galáxia, de cada um dos planetas, tiveram aquela reunião, e foi decidido que a Terra ele teria uma moratória de 50 anos. Que Deus, Cristo interferiu, pediu, e pediu. Que por eles aconteceria em 2000 a transição. Isso. Mas ele pediu e eles concederam. Então esses espíritos, com certeza, então, eles teriam a mesma hierarquia que Cristo tem na divisão espiritual. Sim, não tenha dúvida. Porque é uma reunião de iguais. De iguais governadores do planeta estão no mesmo nível do Cristo. Não tenha dúvida, é isso mesmo. É assim mesmo, está correto. É isso mesmo. Então Cristo, por nos amar e saber que somos ainda pequeninos, pediu essa moratória de 50 anos que termina, não será em 2012, 2019. Conforme o livro da doutora Maria. Que, aliás, não está ajudando em nada. Para a nossa melhoria espiritual. Infelizmente está difícil, está difícil. Veja, ainda hoje ou ontem, mais uma experiência lá da Coreia do Norte, mais uma ogiva nuclear. O Trump disse que vai dar a resposta, e aí, gente? É muito crianção ainda, né? Você vê o nível do planeta, como é muito pequeno aí. Continuando aqui, então. Continua o professor Faustino falando da segunda carta aos Coríntios. Aquele que não havia conhecido o pecado, o fez pecador por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Confirmação da carta dos Hebreus, então ele continua dizendo, a doutrina espírita, não admitindo a perdição ou queda do gênero humano, acho que está falando coisa errada aqui, acho que é exatamente o oposto. Vou ler de novo. A doutrina espírita, não admitindo a perdição ou queda do gênero humano, repele a ideia de salvação e de graça. Segundo essa filosofia, só existe a evolução, o progresso como direito de todos. Realmente, de acordo com o livro dos Espíritos, o espírito não retrograda. No nível evolutivo que ele está, ele não volta para trás. Mas passar por experiências difíceis, ele vai passar. Isso não quer dizer que ele deu marcha ré na evolução dele. Se nós somos terríveis aqui, não temos mais condição de aqui ficar, de aqui conviver, seremos levados para um planeta primitivo, onde lá vamos enfrentar dificuldades homéricas, mas com o conhecimento que esse espírito tem, ele vai ajudar a desenvolver aquele planeta, a descobrir a luz, a roda, como utilizar a água, enfim, trazer o progresso para aquele planeta. Quer dizer, ele retrogradou? Não voltou para trás. O que ele conhecia, ele foi pôr em prática lá, já que ele não queria fazer aqui. Então, não existe esta de que há uma queda, uma perdição. Não existe. O espírito decide o que ele quer fazer, para que rumo ele vai. Eu não quero seguir as leis de Deus. Te prepara. Você vai comer grama lá num planeta primitivo. Vai morar na caverna, não tem problema. Pronto, mas estaciona por tempo indeterminado. Deus não obriga. Deus não proíbe, mas nem obriga a nada. Nós é que tomamos a decisão. Retrogradar jamais. Não, retrogradar jamais. E continua aqui então.
Este progresso, assim, deve efetuar-se pela expiação e provações, criando uma espécie de lei das ações reflexas. É isso que acontece. É isso mesmo. É isso que, para ele, professor Faustino, isso é estranho, mas na realidade não é estranho. Referindo-se à morte do Cristo, diz Kardec textualmente: não foi a sua morte que nos salvou, mas a sua doutrina. Exatamente, é isso mesmo. A morte foi um erro nosso, um assassinato, uma falta que a humanidade cometeu, que estamos pagando ainda, gente. Jamais deveríamos ter colocado o Cristo na cruz, porque ele veio nos ensinar um novo caminho a ser seguido. E nós, marionetes que éramos na época, manipulados pelos poderosos, como são a maioria das pessoas hoje, simplesmente fomos lá e crucifica-o, crucifica-o, achando que estávamos numa boa. Boa e está aí, até hoje a dificuldade do planeta. É isso aí. Continua ele dizendo: a este conceito de que, do Kardec, não foi a sua morte que nos salvou, mas a sua doutrina, diz o professor Faustino que Isaías opõe-se a esse conceito. Mas, e aí ele cita aqui, precisaríamos ler a carta de Isaías, a carta aos Filipenses, aos Gálatas, a carta aos Romanos. Ou seja, ele só pega um item, um versículo de cada uma das cartas e junta como se fosse a totalidade. E aí ele diz, Isaías capítulo 53, versículo 15: mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades, foi quebrantado pelos nossos crimes. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele, e nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Gente, é muito fácil jogar a culpa para o outro, estou livre, não é, Beli? Então não tem nada com isso, o problema é do Beli, é do Pedro, é do Paulo, quero nem saber. Que história é essa? Quer dizer, eu faço e pulo fora? Fica fácil, né, Ivanildo? Continua ele que encontramos a confirmação desta doutrina de Isaías, e ele cita vários itens e evangelhos aqui. Não pode ainda, pelos mesmos motivos, conciliar-se a doutrina espírita com os princípios encerrados em Hebreus, Colossenses, Hebreus, Salmos, etc, etc. Ele insiste em ficar lá atrás, no Antigo Testamento. E nós estamos no Novo Testamento. Não se pode admitir, diz o professor Faustino, em face das Escrituras, nem o aperfeiçoamento da alma através de existências sucessivas, nem a reparação dos pecados por provações respectivas, mas a justificação pela fé na expiação de Cristo e na promessa de vida eterna sobre princípios de justiça. Que bom. Quer dizer, há um contrassenso aqui. Vou repetir. Não se pode, diz o professor Faustino, admitir, em face das Escrituras, não há o aperfeiçoamento das almas através das existências sucessivas, nem a reparação dos pecados por provações respectivas, mas a justificação pela fé na expiação de Cristo e na promessa de vida eterna sobre princípios de justiça. Quer dizer, basta eu admitir isso que eu estou aperfeiçoado. Meu Deus do céu. Pior cego não é o que não pode enxergar por uma deficiência física. É aquele que não quer enxergar. Está vendo as coisas, mas não quer enxergar. E todos nós participamos da sua plenitude e graça por graça. E por este é justificado todo aquele que crê. E somos justificados pelo seu sangue e seremos salvos da ira por ele mesmo.
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que creem nele recebem perdão dos pecados por meio do seu nome. É muito fácil, gente. É muito fácil. Como eu disse há pouco, eu cometo uma série de coisas horrorosas, prejudico uma série enorme de pessoas. E aí, basta eu chegar agora, vou lá, ô Cristo, eu acredito em você. Está tudo quitado, tudo ok, tudo bonitinho. Vai, sabe que eu estou lembrando, no fim da memória? Um funcionário da igreja. Oh, meu Deus. Basta ir lá, faz de conta que está contando as verdades. Ave Maria, sei coisa nossa. Mas não é isso, o universo não é isso. Bom, Magda, mesmo esses textos antigos, que tanto alega, que a maioria dos protestantes alega, busca, tem um trabalho daquele espírita paraibano, daquelas traduções bíblicas, né? E ele entendia, ele era quase padre, ele estava formando, e tem um estudo do latim, né? Mas ele avançou no grego, no hebraico e no aramaico. E foi buscar nessas traduções, ele pegou o original, mas ele pegou o original ele estava dificuldade de encontrar no hebraico, mas ele foi pegando do grego para o hebraico e avançou em cima disso e mostra, inclusive, que a parte de reencarnação está lá escrito, sim. Celestino, o professor Celestino. Celestino, eu assisti 2 palestras dele. Eu gosto dele, tem os livros. E ele mostra exatamente isso aí, porque às vezes ele mostrou a tradução que era. Jesus falava aramaico, já veio para o hebraico. Do hebraico ele foi para o grego. Do grego para o latim. Do latim para o francês, aí português, quer dizer. Há uma diferença muito grande. Ele fala até do camelo, esse negócio do camelo lá que Jesus fala. Camelo? Jesus não ia falar um absurdo dessa, né? Tinha que passar o cabelo no fundo da agulha de coisa. Mas na verdade um camelo era uma corda. Uma passagem estreita que tinha no corpo. Ele até levanta também que camelo, no hebraico, é uma corda que fica no cais do porto ali para amarrar o cabelo. E tem outra que diz que era uma passagem estreitíssima lá, que não passaria. Qualquer que seja, não é essa. Não é essa da agulha, no fundo da agulha. Não tem nada a ver. Aí tem um detalhe, de palavras. Porque, falando de palavras, elas tinham vários significados. A mesma palavra. Por isso tinha que pegar no conceito da época lá. No dicionário na época, as palavras na época, melhor dizendo. Tinha que buscar lá então, na época. Tinha vários, como da corda. Vocês falam do camelo. Do camelo e dessa da passagem estreita. Só essa aí já tem duas. Completamente diferente. Ô Pedro, tem mais um detalhe, porque certas palavras você não tem tradução. O significado. Tem que ver lá o contexto da época. É o nosso português aqui. Saudade você não tem tradução. Pegar Quem consegue? Por isso mesmo. Ele fez isso, foi lá buscar no conceito da época. Exatamente. O trabalho dele é muito importante, legal. Muito interessante. Muito interessante, sim. Interessantíssimo. É do Celestino. E aqui continua dizendo o seguinte: muito mais reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo, aqueles que recebem a abundância da graça e do dom e da justiça, não por obra de justiça que tivéssemos feito nós outros, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem de regeneração e renovação do Espírito Santo. E ao que obra, não se lhe conta o jornal por graça, mas por dívida. Mas ao que não obra e crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é imputada a justiça, segundo o decreto da graça de Deus. Então veja, precisamos tomar muito cuidado com tudo isso aqui. E, continuando, antes de fazermos o comentário. E que seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, senão aquela que nasce da fé em Jesus Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós temos que acreditar, temos que ter fé. O que é ter fé? É buscar
A paz, a harmonia e o equilíbrio dentro da lógica e da razão. Fé cega não serve para nada, gente. Fé cega não serve para absolutamente nada, para ser marionete, como sempre fomos nas vidas passadas. Fé cega, não, fé raciocinada. E a fé raciocinada depende exatamente disso, buscar a razão, buscar o conhecimento, buscar a inteligência, e não simplesmente, é isso, hein? Por que é isso? Aonde está escrito? O universo não mostra por quê. Mas porque eu acho. Então deixa de lado. Tudo que é fé cega, deixa de lado, gente, porque não leva a lugar nenhum. Leva, sim, a ficar parado, estacionado, estagnado. Continuando. Justificados, o qual foi entregue por nossos pecados. Não, vou voltar um pouquinho para nós não perdermos. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos, tendo sido justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que tem em Jesus Cristo, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Não foi entregue por nossos pecados, foi entregue pela nossa ignorância, pela nossa insensatez, pela nossa covardia em aceitar e sermos manipulados pelos mandatários da época. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Jesus Cristo, pelo qual temos também acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória dos filhos de Deus. É bem assim, gente. Sem trabalho, universo, Cristo foi claro, meu Pai não cessa de trabalhar. Deus cria a todo momento novos mundos, novos fragmentos de espíritos, que o universo não tem começo, não tem fim. Então, se ele não cessa de trabalhar, por que basta nós, lá da segunda categoria, lá embaixo da escala evolutiva, não temos que trabalhar, basta... eu tenho fé e está tudo resolvido. Conversa é essa, gente? Pior que conversa para boi dormir, isso não existe, gente. Se o universo é trabalho, por que nós não vamos trabalhar? Eu tenho que trabalhar pela minha elevação. Eu tenho que ter mérito. O mundo espiritual é só mérito, não é QI que indica, como é aqui na Terra, não. Para que eu possa me elevar, eu tenho que ter mérito. E para ter mérito, é só trabalhando. Basta ler as obras do Chico, as obras de André Luiz, as obras do Emmanuel. É trabalho, trabalho, trabalho. Sem trabalho não há elevação de jeito nenhum. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. Ele cita todos os vários evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, etc., onde ele tirou tudo isso aqui. Mas veja, ele pega um pedacinho e não o contexto global, pega um versículo e não o contexto da carta. Veja como fica difícil. E Caibar vai chutar o pau da barraca aqui, já vocês vão ver como ele vai pegar pesado nisso aqui. A doutrina espírita, continua o professor Faustino, repelindo preliminarmente o princípio da justificação, está em oposição a todos os textos supracitados. Quer dizer, como eu disse, ele pegou aqui Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 19, e faz uma relação enorme. Repito, versículos. E ele está dizendo que em função desses versículos, e não do conjunto, a doutrina espírita está repelindo o princípio da justificação, está em oposição a todos esses textos.
Então, este princípio, diz o professor Faustino, não é aceito também pela Igreja Romana, que proclama o da santificação como condição para sermos salvos. Ora, quem está no pecado não pode deliberar na luz para dele sair, porque geralmente não temos consciência do pecado. O movimento íntimo do arrependimento e do desejo de regeneração, ele coloca, regenerar é santificar-se, tornar-se um santo. É um efeito da graça produzido pelos influxos do Espírito Santo. O que nós entendemos aqui do Espírito Santo? Qual é o princípio do universo? Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito para interagir na matéria o necessário, o suficiente para crescer, evoluir e um dia voltar para Ele. E não depender do Espírito Santo. Um dia seremos espíritos elevados e não esta outra figura de um Espírito Santo que agiu junto ao Cristo e junto a Deus. Um dia seremos um espírito elevado, mas não como ele diz aqui, o movimento íntimo do arrependimento e do desejo de regeneração é um efeito da graça produzido pelos influxos do Espírito Santo. Não o efeito da graça, é um mérito daquele trabalho que nós fizemos. E não alguém que jogou, é o Beli agora, jogou para ele. O efeito da graça, que é isso? Seria muito tranquilo, muito fácil para todos nós. Não, é mérito, é trabalho, é busca incessante. Fomos criados simples e ignorantes, conhecimento zero, para que com nosso esforço passássemos por todas as experiências possíveis, existentes no universo, para um dia voltar ao Pai. Deus criou o Espírito, trabalhar aqui para voltar a Ele. Trabalho, trabalho, trabalho. Meu Pai não cessa de trabalhar, disse o Cristo. Continuando. Nós, por exemplo, ao sacudirmos o jugo das convicções espíritas, fomos tocados por um raio de luz divina. Quando dominados por elas, supunhamos que todos andavam errados e só nós trilhávamos a verdadeira senda da salvação. Parecia-nos até que Kardec era maior do que Jesus. Isso na concepção do professor Faustino. E não na doutrina espírita. Kardec não é maior que Jesus. Kardec foi o codificador, aquele que pegou todas as informações que vieram do mundo espiritual e colocou numa ordem inteligível a doutrina do Cristo, o Consolador prometido. Então, isso aqui que ele está dizendo, para nós não tem sentido. Tá? A luz, como as trevas espirituais, opera-se na consciência independente da vontade. Será que é isso mesmo? A luz, como as trevas, opera-se na consciência independente da vontade? Não, não é bem assim. Cada um de nós, cada espírito é dono de si mesmo. Nós ou recebemos a luz ou recebemos as trevas. Nós, pelas leis da afinidade, estamos um acoplados ao outro por afinidade. Mas não como ele afirma aqui. A luz, como as trevas, opera-se independente da vontade. Não, não é verdade. Não é verdade. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Isso aqui ele está dizendo que é carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 15, 17, 19, 20 e 21. Então eu vou ler todos eles. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. De sorte que acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Desculpe, isso aqui precisa reler com muita atenção, porque não é bem assim. Eu estou à beira de um precipício, quero cometer um suicídio. O simples fato de eu querer cometer um suicídio, eu já atraio para mim aqueles que pensam igual. Eu estou à beira do precipício, pensando nisso. À minha volta tem muitos espíritos gritando, pula, pula. Mas alguém vai me empurrar? Eu vou tomar a decisão. A responsabilidade é minha. História é essa de jogar nos outros a culpa. Posso ser influenciado pela minha fraqueza, mas a decisão é minha. Então não existe isso que ele está dizendo. E ele conclui dizendo o seguinte, o professor Faustino conclui dizendo o seguinte: o nosso ilustre contendor Caimar Schutter supõe que defende uma causa justa, a causa da verdade e do progresso, mas, submetida a sua causa ao tribunal das Escrituras, vê-se claramente que está irremediavelmente condenada. O amigo bate-se convictamente, mas a sua consciência está em trevas. O erro se lhe depara como verdade e vice-versa. É a verdade espectral, fenômeno da psicologia muito comum nas pessoas que sofrem de paranoia. Acho que paranoico aqui é ele. Infelizmente, paranoico. Infelizmente, o paranoico aqui foi o professor Faustino, que tinha passado, inclusive, pela doutrina espírita e não teve a vontade de se aprofundar e entender o que era a doutrina. E não leu um simples livro, um romance. Tem que ler a doutrina, discutir. É o que eu brinco sempre. E vou repetir mais uma vez. A doutrina espírita não é algo que você pega um livro, põe embaixo do braço e acha que por osmose esses conhecimentos que aqui estão vão para a nossa cabeça. Não vão. É ler, discutir, reler, estudar. Porque uma vez começando o estudo, é infinito, não tem mais limites. Perguntas, comentários, meus amigos e amigas? Para a gente falar bobagem é muito fácil. Para a gente abrir a boca e falar crucifica-o, como fizemos perante o Cristo, manipulado pelos que nos comandavam na época, é muito fácil. Mas temos que enfrentar. Chega, tira a máscara. A história é essa de sempre falar é o outro que fez, é aquele que é o culpado. Não. Se somos culpados e vamos resolver. Porque sou eu, na hora que nós desencarnarmos, cada um de nós vai olhar para si próprio e ver o que eu prometi fazer, o que eu fiz, por que eu não fiz, por que eu deveria ter feito e assim sucessivamente. Não vai ter ninguém lá para te ajudar. É eu comigo mesmo, eu com a minha consciência, cada um dos senhores com a sua consciência. Alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado a todos, saúde, paz e até o próximo encontro.